Porque a gente que mora na América Latina tem esse passado colonizado, né? Então, assim, nos nossos países, né, que fazem parte da América Latina e nós fomos colonizados, tem ainda aquele resquício histórico de você ser uma pessoa descendente de uma família que nunca teve casa própria, que nunca teve formação na faculdade. E eu fui mais uma pessoa, né? Dessas, assim como acho que hoje eu diria que 90% da população brasileira, uruguaia, chilena, argentina, enfim. A minha avó era prostituta, ela teve 18 filhos naquela época, que naquela época as pessoas tinham muitas pessoas e deu todos, né? E aí a minha mãe teve mais acho que 7, meu pai teve mais 3, eu não sei porque eu tô fora de lá há uns 12, 13 anos, né? Então eu não sei como que está agora a nossa árvore genealógica. Só com os meus irmãos que eu conheci até eu sair de lá, né? Aí depois eu acabei me ocupando aqui no Brasil, mas assim, eu nasci naquele contexto. Cresci, como eu era o mais velho, só tinha um irmão mais velho depois de mim, mas ele morava com o pai dele. Eu acabei cuidando dos meus irmãos, enfim, fiz toda essa parte de provedor do lar, que é também comum, né, em famílias mais pobres, né, dos seus pais saírem para trabalhar e você ficar pendente da casa. E com 16 anos, mais ou menos, eu comecei a me estranhar com a minha mãe, porque assim, a partir dos 6, 7 anos, eu comecei a ter, assim, características que lembravam a fisionomia do meu pai. Como ele tinha sido muito agressivo com ela começou a me associar ao comportamento dele. Então, qualquer coisa que eu fazia como criança, ela me repreendia, me vinculando ao meu pai, correto? Então, começou a existir uma rejeição que ela extravasou quando eu tinha uns 15, 16 anos. Aí ela me botou pra rua. Eu fiquei uns 2 dias numa rodoviária. Foi uma fase assim, bem difícil da minha vida. Me prostituir, que assim, é um contexto muito comum em quem é LGBT, né? Você ser mandado embora, você ter que se prostituir, é bem assim, é um contexto que parece que faz parte da gente. E aí eu olhava o contexto de outras pessoas, sabe? E aí o que acontece, né? Você é botado pra rua, aí na sequência você começa a usar drogas e na sequência você acaba morto em algum momento da sua vida. Eu falei, eu não quero isso pra mim, eu quero ser rica. Eu nunca gostei de ser pobre não, que as pessoas romantizam a pobreza, né? Ai, porque eu amo ser pobre e não sei o quê. E, eu nunca gostei de ser pobre não, sempre tive pavor de ser pobre, porque assim, o contexto de pobreza onde eu nasci era um contexto que ele junto com a pobreza trazia abuso sexual, violência. Então era um contexto que eu criei uma aversão. Entendeu? E eu entendia que com o dinheiro eu teria proteção, sabe? Porque com o dinheiro você mora num lugar bom, você tem alimento na geladeira e você tem segurança. Você chegou a sofrer violência, abuso? Todas as que você possa imaginar e mais um pouco. Mas isso antes de sair de casa mesmo? Sim, até antes de sair de casa, até eu sair de casa, depois... Não, depois assim eu só tive uma fase difícil na minha vida, que foi quando eu cheguei no Brasil, mas eu sempre fui muito determinado e assim, eu sou uma pessoa que no que eu estiver fazendo eu vou dar o meu melhor. Então, sempre, desde que eu saí da minha casa, eu sempre fui a pessoa que se destacou em todos os trabalhos que eu estive, porque eu era de confiança e eu era pau para toda a obra. Então, assim, o que tivesse que fazer, eu fazia. Eu limpava o chão do salão, eu lavava o cabelo, eu lavava o lavatório, eu preparava tinta, eu ia na farmácia para cliente, eu ia buscar o filho dela na escola, se atrasasse a coloração. Amor, eu era tudo e eu sou tudo até hoje. Então, como eu sempre fui assim, não foi difícil me dar bem na vida. Assim, não é difícil se você pega assim hoje esse perfil de pessoas que a gente vê que tiveram uma infância triste e venceram na vida, é sempre esse perfil. Eram pessoas que elas conseguiam executar tudo com excelência. E se elas não soubessem alguma coisa, elas já entravam na internet e aprendiam a fazer, entendeu?